Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Bem, um breve aviso, reforçando nesses dias, para que não se deixem levar pelas paixões políticas. A política moderna é uma das maiores armadilhas que há para o católico, colocando quase sempre em um dilema entre dois erros. Em particular, o liberalismo de um lado e o socialismo / comunismo do outro. E esse movimento também político de conservadorismo, uma coisa extremamente vaga, um movimento penetrado de princípios e personagens também protestantes. A doutrina protestante, justamente aquela que leva ao liberalismo e, consequentemente, ao socialismo e comunismo, movimento conservador no Brasil e no mundo, infiltrado também por ideias perennialistas, esotéricas, antimodernas, mas de um modo completamente anticatólico. Então, fiquem bem atentos para não se meterem com algo que pode prejudicar a própria alma de vocês e o próprio país, evidentemente. Levavam a sepultar um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Caros católicos, a cena em Naim é já bem conhecida por todos nós. Duas multidões se encontram, uma que segue a morte e outra que segue a vida. A misericórdia e a bondade de nosso Senhor são notáveis nessa cena. Ressuscita o jovem, o adolescente, o termo usado em latim de fato é adolescente, e ressuscita esse jovem, esse adolescente, sem que a mãe o peça, por pura bondade, realmente. Bondade tão característica de nosso Senhor. Diante disso, dessa bondade dos milagres, sabiam que com nosso Senhor era o próprio Deus que visitava o seu povo. E assim é a reação no final dessa cena evangélica. Todavia, caros católicos, aprofundemos-nos um pouco mais nessa cena comovente. Sim, estamos diante de um defunto sendo levado para a sepultura. Esse defunto significa a alma sendo levada para a sepultura, isto é, para o pecado mortal ou ainda para o inferno. O defunto está sendo conduzido por outros, claro. A alma é conduzida, às vezes, suavemente ao pecado por outros. A nossa alma vai ao pecado, evidentemente, também pelas suas próprias paixões, mas ajudada pelos outros no mais das vezes. Ninguém se condena sozinho, nem se salva sozinho, como sabemos. O defunto do Evangelho é, então, um jovem levado ao sepulcro por outros, pelas más companhias, pelo mau ambiente, pela moda, pelas más diversões, pelas más leituras, pelos maus entretenimentos, de um modo geral, pelo comodismo de vida. Às vezes, aqueles que nos conduzem ao sepulcro da nossa alma, a condenação, agem de modo ainda mais sutil. Às vezes, os que nos conduzem ao sepulcro não são pessoas más ou de má índole e nem têm a intenção de nos prejudicar, mas são pessoas que terminam nos dissipando pouco a pouco do único necessário, que é a nossa vida de união com o nosso Senhor. Às vezes, os que nos conduzem ao sepulcro são pessoas que têm as mesmas convicções católicas de fundo que nós, mas com as quais não tratamos do que realmente importa. Ficamos com essas pessoas quase sempre no superficial, no engraçado, no curioso,
no meramente natural, sem proveito, fazendo meramente um social. Pouco a pouco, sem conversarmos sobre as coisas de Deus, nossa alma vai se dissipando sutilmente. E ainda mais quando isso ocorre entre os cônjuges. Não são conversas pecaminosas, mas as conversas inúteis sobre as últimas novidades de moda, de esportes, sobre curiosidades que se tornam conhecidas por meio da internet, por exemplo. São essas conversas inúteis e tão frequentes que vão nos afastando de Deus. Às vezes, não é a diversão em si mesma ruim que nos leva ao sepulcro, mas a frequência de uma diversão boa, que vai se tornando cada vez maior, ao ponto de se tornar o centro da nossa vida. Uma diversão mesmo boa, que às vezes vai dominando a nossa alma. Às vezes, continuamos nossas orações e práticas de piedade, mas continuamos mais externamente do que internamente. O centro da nossa alma já não é mais nosso Senhor, mas simplesmente a recreação natural, o social que fazemos. Vamos ocupando o vazio espiritual com coisas superficiais, com os encontros que se multiplicam, por exemplo. Devemos ter cuidado, caros católicos, para onde pende realmente a minha alma é a pergunta que me devo fazer. Ela pende para a união com Deus em uma vida de recolhimento interior, mesmo em meio às atividades necessárias do dia a dia, ou ela pende para as atividades externas que nos fazem pouco a pouco esquecer a presença de Deus, que me fazem perder pouco a pouco a intimidade com o nosso Senhor. Reflitamos um pouco. Uma só coisa é necessária: a vida de união com o nosso Senhor. Esse defunto era um jovem com aquilo que caracteriza a juventude de um modo geral, uma alma ainda imatura, inconsiderada, mais sujeita a se deixar levar pelos acontecimentos da vida, sem estar firme em Deus, sem estar firme nas virtudes, mas sujeita a se deixar levar sutilmente ou não ao sepulcro. De fato, são sobretudo os jovens que mais facilmente se deixam levar ao pecado pelos outros ou que se deixam levar a essa dissipação da alma. Todavia, atenção, infelizmente, há muitos adultos com almas de jovem. E ao contrário do que o mundo quer fazer crer, isso não é um elogio. Infelizmente, quantos adultos que já deveriam ser mais formados na escola de Nosso Senhor, estarem aí mais solidamente firmados, guardam ainda a alma de adolescente, imatura, dissipada, procurando preencher o vazio espiritual com frequência imoderada de encontros sociais, de conversas desse gênero. Às vezes são pais e mães de famílias, mesmo numerosas, às vezes mesmo sacerdotes. Não olhemos para os outros com a nossa imaginação. Somos nós mesmos de quem falamos. Almas de adolescente volúveis que caminham para a morte. Não falamos, claro, daquela juventude de alma que é alegrada por Deus e que citamos no início de cada missa. Não falamos dessa boa juventude madura, que vem da nova criatura restabelecida na graça, a juventude do homem novo estabelecido nas virtudes. Mas estamos falando dessa juventude real ou de alma, que é uma imaturidade espiritual, que tende a preencher o vazio espiritual com atividades exteriores desnecessárias, sobretudo de diversão, para não ter que se ocupar com Deus em última instância. Quantas vezes vemos famílias de jovens ocuparem-se o final de semana inteiro com saídas e encontros. Claro, se feito de modo moderado, pode ser proveitoso para a alma se a companhia é boa, se a conversa
é boa. Porém, quantas vezes vemos uma frequência imoderada, encontros, eventos sociais que se multiplicam sem fim. Aniversários para lá e para cá, por exemplo, reuniões disso e daquilo, o tempo inteiro, o final de semana inteiro, o momento em que seria realmente necessário descansar em família, conviver em família, com o marido, com a esposa, com os filhos, interagindo mais com eles, dedicar-se um pouco mais à leitura espiritual, para a qual falta tanto tempo durante a semana, muitas vezes. Esse adolescente tinha uma mãe viúva e que chorava a perda de seu filho. Essa mãe que chora é Nossa Senhora e é a Igreja. Nossa Senhora é como viúva de seu divino Filho, se assim podemos ousar dizer. E a Igreja é viúva de seu divino esposo, a mãe que tudo deu e dá aos seus filhos, que opera tudo pela salvação da alma deles. Essa é Nossa Senhora, essa é a Igreja. E ainda assim, apesar de receber tudo, o filho morre, levado pelos outros, às vezes sutilmente. E vejam que Nosso Senhor age por amor a essa mãe, a essa viúva. É por amor a ela que Nosso Senhor vai ressuscitar o jovem. É por Nossa Senhora e pela Igreja que Nosso Senhor vai ressuscitar nossa alma, dando-nos novamente a vida da graça. Nosso Senhor toca então um caixão, aqueles que levam o jovem defunto param. Nosso Senhor é onipotente, a sua bondade é maior que a nossa maldade, sua bondade é infinitamente maior que nossa maldade. Nosso Senhor toca o caixão, Nosso Senhor toca a alma pelos sacramentos. Nosso Senhor toca a nossa alma com tantas graças. Nosso Senhor toca a nossa alma parando-a no caminho para a morte eterna, também iluminando a nossa inteligência. Nosso Senhor toca a nossa alma pelos bons livros, por boas palavras que ouvimos de alguém. Nosso Senhor toca a nossa alma e a ressuscita, tirando-a do pecado, fazendo-a acordar para não mais ser levada para o sepulcro, sutilmente ou não. Nosso Senhor toca a nossa alma e faz que cessem a ação eficaz dos inimigos de nossa alma, desde que cooperemos com a graça dele. Diante da graça de nosso Senhor, caros católicos, não fujamos de nós mesmos, não fujamos de Deus, inventando e multiplicando eventos sociais. Levantemo-nos, caros católicos, tenhamos receio e glorifiquemos a Deus, que nos visitou e nos visita, e vive conosco no tabernáculo, no sacrário. Levantemo-nos e procuremos não mais cair, não mais pecar, não mais nos deixar levar pelos outros, não mais nos deixar levar pela dissipação, por uma vida social desordenada, não mais esquecer que devemos estar sempre unidos a Cristo em todos os nossos atos, em todas as nossas palavras. Não nos sintamos obrigados a participar de tudo e sempre, de cada evento, de cada episódio, de cada comemoração, porque isso vai tornar a nossa vida católica quase impossível. E que os outros, se são realmente nossos amigos, compreendam que às vezes, de fato, não nos será possível participar de tudo e sempre. E isso é normal. Nosso Senhor, caros católicos, é o centro, Ele é o único necessário. Amemos, caros católicos, nosso Senhor Jesus Cristo, tocados pela sua graça, paremos o nosso caminho para a morte e ressuscitemos para a vida da graça, de virtude, de recolhimento, de união com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.